Essa aqui é a capa do livro, da terceira edição, para quem tiver interesse, não é? Ela é atualizada, ilustrada e complementada, tem uma série de materiais muito interessantes, né? Então, sobre a importância histórica da comuna, aqui, esse processo, né, que eu estava dizendo para vocês aqui, quem iniciou isso foi Marx através da Primeira Internacional, aonde há um debate ferrenho que leva, inclusive, logo posterior à transferência da sede para Nova York, a dissolução da Primeira Internacional, em decorrência dessas avaliações, não é? Então, isso aqui depende, essa avaliação, da importância da classe do ponto de vista de classe em si, do ponto de vista de classe em sentido amplo, não é? Nós temos, por exemplo, uma série de historiadores, de intelectuais, não é? Que defendem posições burguesas e pequeno-burguesas que condenam a comuna, não é? Então, vocês que são historiadores conhecem, eu fiz uma certa pesquisa, os livros de história são poucos, não é? São poucos a que trazem alguma coisa sobre a Comuna de Paris, né? Produzido principalmente por pessoas, esses que trazem, são produzidos principalmente por pessoas que têm uma identidade maior com esse processo histórico de construção de uma nova sociedade, né? Então, essa Comuna de Paris, pela sua importância, o que ela foi significado, né? Ela é esquecida pela história e oficiosa, né? E considera que não foi um acontecimento importante, que foi um curto-circuito na história, que é uma insurreição dirigida por 100 classes, pelo aquilo que Marx vai chamar no 18 de Brumaire de lumpen proletariado, por boêmios e por revoltosos em geral, né? Então, não fazem referência e quando se referem com esse tipo de linguajar, né? E afirmam que no decorrer da insurreição e logo depois, ela passa a ser acusada como atos de banditismo, de atear fogo e tentar destruir Paris, de tentativa de destruir a ordem social, que foi fomentada pela Internacional Vermelha, que é a Primeira Internacional, né? Aqui, inclusive, criou-se uma figura aqui para atribuir às mulheres que tiveram um papel importantíssimo e de destaque na Comuna de Paris, né? Las Pétroleuses, né? E aqueles incêndios que existiram em Paris nesse período, principalmente das últimas batalhas, né, tinha sido provocada por essas petroleuses, que é justamente para justificar a condenação e o massacre que foi realizado sobre o proletariado, né? E aí, claro que eles têm que identificar isso, como normalmente se faz, né, por ideias exóticas e produzidas externamente, né? E que, nesse sentido, a Internacional foi o elemento de ataque, né? Porém, mais recentemente, né, é possível a gente encontrar livros de história que fazem referência à Comuna, dedicando algumas páginas, né? Mas para nós que somos democratas, socialistas, marxistas, em geral, né, esse acontecimento ele é extremamente importante. Importante não pelo fato de ser vitoriosa ou não, né? É fundamentalmente por ser um exemplo real sobre a possibilidade de superação da sociedade burguesa capitalista. Este é o grande exemplo, né? Que tentou-se e manteve-se por 72 dias, ou seja, demonstrou na realidade que era possível destruir o Estado burguês capitalista e superar aquela sociedade e construir uma nova sociedade, mais justa, fraterna e igualitária, né? Segundo aqui a concepção que eu estou pegando do Robespal, a Comuna de Paris de 1871, ela anuncia a era das revoluções socialistas, né? Que vai ser seguido logo depois, em 1917, pela Revolução Russa, depois chinesa, etc., etc., né? Ou seja, em grandes linhas, é um acontecimento que anuncia a era das revoluções socialistas, encerrando a era das revoluções burguesas, né? Por que eu estou fazendo esta afirmativa, né? Porque os países de maior preponderância, que eram países de grande poderio, de impérios, né, já tinham consolidado a sua revolução burguesa e já estava surgindo as contradições inerentes à sociedade burguesa capitalista, né?
e a Revolução Burguesa na Inglaterra, a Guerra Colonial de Independência das 13 colônias do Norte, a unificação da Península Itálica, que vai dar origem à Itália, e a unificação dos estados prussianos, que vai dar origem à Alemanha. E todo esse contexto aqui, né, de fim da era das revoluções burguesas, gera um novo contexto político, geopolítico, né, onde a luta a nível, seja da Europa, que vai, em decorrência disso aqui, da Comuna de Paris, gera a Primeira Guerra Mundial, né? Essa guerra que estava situada, num primeiro momento, nas disputas europeias entre as dinastias, ela passa a ser a nível internacional, gera um novo contexto geopolítico, né? Aqui nos interessa fundamentalmente compreender a Comuna e extrair suas lições e seus ensinamentos, né? Que pela primeira vez aqui foi Marx que chamou a atenção disso, nessa obra que eu indico para vocês, aqui uma leitura quase que, para mim, é obrigatória, A Guerra Civil na França. O que Marx afirma nessa obra? Né? Ele diz, quando a Comuna de Paris tomou em suas próprias mãos a decisão da Revolução, quando pela primeira vez na história, simples operários se atreveram a violar o monopólio de governo dos seus superiores naturais. E em circunstâncias extraordinariamente difíceis, realizaram o seu trabalho de modo modesto, consciente e eficaz, com salários o mais alto dos quais representava uma quinta parte da soma que, segundo uma alta autoridade científica, é o vencimento mínimo de um secretário de um conselho escolar em Londres. O velho mundo contorceu-se em convulsões de raiva ante o espetáculo da bandeira vermelha, símbolo da República do Trabalho, ondeado sobre o Hotel de Ville. O Hotel de Ville era a sede da prefeitura de Paris. No entanto, era essa a primeira revolução pela qual a classe operária foi abertamente reconhecida como a única capaz de iniciativa social, inclusive pela grande massa da classe média parisiense. Lojistas, artesãos, comerciantes, eu acrescentaria aqui artistas, né, teatrólogos, pintores, etc., etc., com a única exceção dos capitalistas, ricos. A Comuna era, pois, a verdadeira representação de todos os elementos sãos da sociedade francesa e, portanto, o governo nacional autêntico, mas, ao mesmo tempo, como governo operário campeão intérprete da emancipação do trabalho, era um governo internacional, no pleno sentido da palavra. Ante os olhos do exército prussiano, que havia anexado à Alemanha 2 províncias francesas, Alsácia, as províncias francesas, Alsácia e Lorena, que vai ser um dos elementos da Primeira Guerra Mundial, né? A Comuna anexou à França os operários do mundo inteiro, né? Então, vocês percebam, eu tenho essa visão, de que, sinteticamente, Marx chama atenção para o grande significado do que foi a Comuna de Paris, né? E entre aqueles que a consideram uma experiência importante, alguns pontos em debate. Você já deve ter tido acesso aqui a isso, né? Quer dizer, este ano, agora nos 150 anos, esse debate não está tendo uma grande dimensão pela pandemia, pelas dificuldades impostas pela pesquisa, pela produção de conhecimento, mas durante o período dos 140 anos da Comuna, há 10 anos atrás, isso foi muito debatido, não é? Que há uma divergência, né? Se foi uma revolução socialista ou a última do ciclo das revoluções burguesas na França. E eu já manifestei aqui minha opinião. Se ela foi socialista ou foi republicana radical, né? Então, há um significativo debate em torno disso. Eu acompanho, né, pesquisei, estudei e defini mais ou menos um posicionamento que eu estou expressando para vocês, né? Na minha opinião, ela foi tudo isso, porque elas não são excludentes, essas características não são excludentes. E chamaria a atenção de vocês, porque há todo um debate, vamos dizer assim, nos setores progressistas, de esquerda, né, para afirmar hoje as suas opções político-partidárias.
há vários partidos e organizações que analisam a comuna, e inclusive nesse momento estão fazendo muito debate sobre isso, para chamar a atenção de que prevaleceu a corrente XY, né? Ou seja, a minha existência enquanto um partido de esquerda está justificado porque eu sou herdeiro dessa tradição, né? Eu creio que isso é uma posição equivocada. Eu estudei, tem no livro, tem um artigo sobre isso, específico sobre isso. Creio que foi tudo isso, né, nessa ideia da multilateralidade, na multiplicidade de elementos que compõem o mundo real, né? Então, aqui vejamos de forma sintética algumas características assumidas pela comuna, né? Primeiro, eu queria ressaltar e chamar a atenção, talvez chovendo molhado com vocês, né? A palavra comuna, o que ela significa, né? Segundo a tradição, que aí já se origina na sociedade feudal, na Idade Média, né? E às vezes isso aqui não é levado em conta, né, por vários historiadores, para entender como é que se deu a concentração de terras, e as terras comunitárias foram expropriadas e através de violências, de genocídios contra o campesinato que habitava ali aquela região, né? Porque comuna é aquilo que é comum, a própria ideia já diz, né? Então, vocês sabem que havia as terras comunais, com a desagregação da sociedade escravista, dos grandes escravistas, principalmente do Império Romano, se forma várias comunidades, várias comunas, né? Comunas que são praticamente autossuficientes ali durante um grande período, né? Então, essa é uma forma de organização que os trabalhadores, com o fim do escravismo, encontraram para sobreviver e travar as relações de sociabilidade, né? Enquanto organização político-social administrativa, mais do ponto de vista mais político, ela expressa uma tendência à democracia direta. Olha aqui, democracia direta. Uma influência o quê? De Rousseau, que vai ser uma tentativa de implementar através dos jacobinos. Esse personagem aqui, Babeuf, né, que é, segundo alguns autores, o primeiro comunista, né, que ele vive num primeiro momento, parece que ele é executado em 1800 preso e executado em 1806 pelas suas ideias, né, já que tentava superar essa visão da democracia direta, da democracia radical, que ele já trabalhava sob a ideia da repartição das propriedades, né? E esse processo histórico vai produzir como herdeiros dessa tradição republicana, da República Social, da democracia direta, os chamados neojacobinos,